Bem-vindos novamente ao canal Amantes do Aquarismo. Meu nome é Thiago Prado e hoje estamos aqui para falar como escolher a luminária para o aquário de vocês. Eu estou aqui ao lado do Ivan, uma pessoa muito experiente dentro do aquarismo marinho, também tem muita experiência em aquarismo de água doce e também tem muita experiência em luminárias, até pelo fato que a sua atividade secundária é a fabricação de luminárias. E pessoal, hoje, nesse vídeo específico, vai ser um vídeo mais teórico. Já o próximo vídeo será um vídeo na prática, mostrando como montar essa luminária. Esse vídeo é importantíssimo vocês verem e ouvirem com muita calma, pois é com esse vídeo que vocês vão ter base de como vocês podem pesquisar mais a fundo para escolher o melhor tipo de luminária para vocês, seja para fazer em casa ou para comprar uma luminária pronta. Então, Ivan, eu agradeço aqui, você está cedendo o seu tempo, o seu espaço, cedendo tudo que você tem aqui, fazendo isso de graça para nos ajudar e ajudar todo mundo que está ouvindo. Bom, Thiago, eu que agradeço aí a condição de poder expor aí conhecimento. Eu acho que o mais importante para a gente é realmente mostrar que a gente não tem nenhuma intenção em lucrar em cima da condição. A ideia é passar conceito, é passar conhecimento, e eu acho que isso tem muita carência no Brasil. A gente precisa realmente, não só no aquarismo, mas em todas as plataformas aí, se ajudar, né? Passar informação, que eu acho que é muito importante. É o mínimo que a gente conhece. Eu também não sou um mestre da coisa, mas leio muito, gosto muito de fuçar. Trabalhei muito tempo na área e hoje me dedico a fazer essas coisas nas horas vagas, e eu acho que é interessante poder passar esse conceito pro pessoal. Então é isso, pessoal. Vou deixar o contato do Ivan para caso vocês quiserem fazer um orçamento com ele, entrar em contato com ele. Como essa não é a atividade principal dele, a fabricação de luminárias, então pode ser que o orçamento possa demorar um pouco para sair, pode ser que o prazo para montagem de luminária, caso vocês façam, pode ser um pouco longo, até porque se a demanda for muito grande. Só que assim, todas as luminárias que ele faz são luminárias muito boas, pessoal. Ele faz com muito cuidado, justamente para que a luminária atenda às necessidades dos animais que estejam dentro do aquário de vocês. Então, Ivan, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é: para que ter luminária em aquário? Olha, na verdade a luminária vem para substituir o fator do sol, né? A ideia é iluminar bem. Eu digo, muita gente fala do justo, né? Da condição justa de iluminar o aquário. Eu acho que a gente tem que extrapolar um pouquinho, a gente tem que colocar mais luz do que o necessário para que a gente possa poder controlar para menos. Então muita gente fala que é um exagero, às vezes, quantidade de LED. Olha, eu vi aqui, tem uma pessoa que me informou que é diferente. Falou que precisa ter, vamos supor, 24 LEDs. Só que na verdade, existe um parâmetro ideal para você iluminar uma área. E aí entram também as variáveis, Thiago, a condição de altura do aquário, a condição de você ter um monte de plantas, um monte de corais. Então tem muita gente que tem ilhas dentro de corais, aí dá para você fazer uma coisa diferente. Eu gosto muito de trabalhar com o conceito de fazer sobre medida, justamente pela condição onde você tem esse tipo de observação. Então é interessante que a gente tenha o conceito de que a ideia é replicar o sol, porém não dá para ter o sol dentro do aquário, por causa da razão de ser um sistema fechado. A ideia é traduzir exatamente, quando você vai montar, traduzir exatamente a necessidade e tentar buscar uma racionalidade para você ter uma boa iluminação com 10, 15% a mais de iluminação. E aí você pode trabalhar com controladores, a condição de altura, de lentes que forem utilizados nos LEDs. Então é importante salientar que toda luminária tem que ter lente, gente. Tem que ter. Não faz sentido não ter. Por causa da razão dos fabricantes produzirem um ponto de luz disperso. Ele tem 120, 140 graus de ângulo de emissão de luz. Precisa ter a lente para poder convergir aí e ter um pouquinho mais de aproveitamento. Tá? Até porque, pessoal, quando você usa o LED, pode ser que o ângulo que ele vai mostrar essa luz não seja o ângulo que ele vai conseguir captar todos os animais dentro do aquário. Com a utilização da lente em relação à altura do aquário, em relação a todo o tamanho dele, a altura dele e tudo mais, a lente vai ajudar a dispersar melhor essa luz para que todos os cantos do aquário consigam ser iluminados por essa quantidade de luz que vocês estão colocando no aquário de vocês.
Ivan, e qual é a diferença entre as duas principais luminárias que são usadas hoje em dia, que é fluorescente e LED? A fluorescente já, por consequência de engenharia, ela não foi feita, ela não foi idealizada para aquários, né? Ela depois, numa segunda instância, veio atender os aquaristas com lâmpadas específicas, mas a luz, ela veio para substituir as incandescentes antigas, porém a dispersão de luz de uma lâmpada fluorescente é formidável, só que ela joga a luz para todos os lados, né? Circular. Então você tem luz sendo emitida para todos os lados. A diferença do LED é que o LED tem um ponto de emissão, né? É uma coisa mais direcional e tudo mais. Quando você vai utilizar o LED, você tem que imaginar essa exposição para você poder ter ideia de onde vai ser iluminado. As lâmpadas fluorescentes não. Colocou lá na tampa ou numa calha de reflexão, você tem luz jogando para todos os cantos, né? A condição ainda de replicar o que nós temos de tecnologia nas T5, nas antigas que ainda o pessoal está utilizando, as HQIs, né? É uma coisa ainda muito discutida, tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta. Eu digo que é prudente que as pessoas comecem a abraçar o LED porque outras lâmpadas vão desaparecer do mercado. Isso é fato. Fluorescente, incandescente, principalmente essas vapores de mercúrio aí, tendencia a sumir do mercado. Tá? A ideia do LED é trazer o que a gente tem hoje de tecnologia na T5, né? Nas fluorescentes T5, que hoje vamos dizer assim, é o que mais dá resultado em crescimento de corais. Tá? A HQI tem uma luz muito forte. Tá? E aos pouquinhos a gente vai conseguir fazer isso no LED, eu tenho certeza absoluta, se não já está acontecendo, a condição vai acontecer inevitável. Tá? Então a diferença é justamente isso. Lógico que tem a condição da economia de energia, tá? E aí o LED não tem para ninguém, gente. Tá? Não tem outra coisa igual. Tá? O LED, apesar de você trabalhar com uma tensão maior às vezes, uma corrente maior, você tem uma economia, porque tem uma fonte produzindo essa energia para esse LED. Então, a tendência é que tudo trafegue aí para a condição do LED. E qual é a principal diferença entre as luminárias de LED caseiras e as renomadas já que a gente tem no mercado? Olha, o que eu vejo de diferença é lógico que você tem aí a atribuição do tipo de LED, né? As comerciais, os caras não se arriscam em colocar um LED que tenha um contexto duvidoso, né? Então os caras vão buscar no mercado o que é de bom, né? Então você tem LEDs muito bons aí no mercado, a ideia é buscar isso e tentar traduzir. A diferença primordial, acabamento. Não se dá acabamento, gente, em coisa DY, né? Já um comercial, o cara vai fazer, o cara vai montar aquilo exatamente do jeito que ele precisa, esteticamente legal dentro de um aquário e tudo mais. O DY foge a isso, né? É uma necessidade que nós temos de baratear. É o intuito, né, de todo aquarista é buscar isso. Então, eu acho que é importante salientar que não dá para ter uma coisa maravilhosa esteticamente num DY. Mas dá para fazer uma coisa bonitinha, bem acabada, para quando você olhar para o negócio, né, ter uma boa impressão. Ivan, e qual é a diferença principal entre usar LEDs de 3 e 10 watts, que são os LEDs mais usados em aquarismo? Na verdade é o seguinte, isso vai depender da característica do seu aquário. Né? Eu digo que para usar LEDs de 10 watts, você tem que ter noção da altura certinha de colocar sua luminária e tudo mais. A vantagem dos 10 watts você tem uma razão construtiva do componente que ela te dá 9,5, 9,6 watts reais, tá? Quando você acende um LED de 10 watts. Mas onde os LEDs de 3 watts você tem na verdade real aí 2,1 watt sendo emitido. Tá? Então, quando você coloca o LED de 3 watts, você tem que imaginar que você precisa de uma quantidade de luz X e você vai ter que dividir pela quantidade de LEDs aí que você vai colocar. Tá? O LED de 10 watts, apesar dele auxiliar nessa condição aí, um LED já tem 9 e pouco watts, o problema é que ele é pontual. Então, quando você quer distribuir muito a luz, num aquário muito
pequeno, isso tem que ser muito bem observado, porque senão você pode pecar. Né? Então tem que manter uma altura maior da iluminação para poder distribuir. A ideia é colocar sempre lentes, e as lentes de 10 watts são mais caras no mercado. Né? Então você paga numa lentezinha aí de LEDs de 3 watts desde R$2 até R$4,50, R$5. Você vai comprar uma lente para um LED de 10 watts, você vai pagar R$35 no conjunto. Então, aí você fala assim, olha, o de 10 é muito mais barato. Ok, mas a hora que você vai colocar a lente, uma coisa compensa a outra. Então, pessoal, nós temos um vídeo falando sobre como escolher a proporção de LEDs, a quantidade de LEDs correta. Esse vídeo que eu fiz e a ferramenta que eu criei, que está dentro desse vídeo, foi com a ajuda do Ivan. E eu vou deixar até o link na descrição do vídeo para vocês acessarem. Mas para aproveitar um pouco o gancho, Ivan, como escolher as cores dos LEDs no aquário, principalmente marino? Muitas luminárias utilizam LEDs vermelhos, LEDs verdes. Eu, na minha construção, não indico. Por quê? Na exposição dos brancos, você tem os brancos com rastros aí de vermelhos e verdes. E quando você pega aí um LED frio, né, cor fria, um branco frio, de 6.000, 6.500K, ele já traz uma quantidade de vermelhos e verdes o suficiente. Assim como as fluorescentes luz do dia. A gente utilizava nos aquários marinhos, nos doces antigamente, e ela já traz um espectro aí distribuído e tudo mais. Então a condição de você ter brancos mediados com o Royal Blue, que é um dos espectros que mais penetra a coluna de água dos aquários. A condição de você ter um blue para poder mediar durante o dia, você pode diminuir, porque quando você acende o Royal Blue e o branco intenso, o Royal Blue apaga. Você não consegue enxergar teoricamente aquele azulzão dentro do aquário. Isso quando está bem balanceado. Vem o Blue para dar uma tonalidade um pouquinho mais azul, porque ele vai competir aí na condição de quantidade de azuis. E eu gosto muito de trabalhar com violetas dentro do aquário, porque dá fluorescência para alguns animais e já é sabido que tem espectros de baixo, né? Nós estamos falando aí de 400, 410 nanômetros, que são bem aproveitados dentro do aquário. E então nós estamos falando de uma faixa entre 400 a 550 nanômetros, uma faixa de blue de 460 a 470 nanômetros e os violetas, os brancos aí já com uma outra condição de 6.500K, que eu acho que é o que compõe legal. Então são brancos, azuis, blue, o Royal Blue e os violetas. Certo. Eu acho que essas 4 cores para aquário marinho hoje é o que fala alto. Já para a condição dos aquários de água doce, como requer o crescimento de plantas, então nós estamos falando de vegetais, não sou especialista, Thiago, né? E o que a gente montou lá, da ferramenta sua lá, que foi auxiliada por mim lá e tudo mais, racionalizando o que a gente tem no mercado hoje. Então eu não vejo a utilização de vermelhos e verdes como necessário também em aquários de água doce. Mas nós contamos aí com os Full Spectrum hoje. Então ele dá uma racionalidade de complemento total de espectro. Não é, né, tudo isso que os caras falam, mas assim, ajuda bastante porque traz realmente essas cores mais quentes. Ivan, uma pergunta um pouco complicada que provavelmente você não vai responder já numa machadada só, porque isso depende de muitos fatores. E eu quero que você fale um pouco desses fatores. Como escolher a luminária para o seu aquário? Olha, do que eu aprendi, gente, aí com esse tempo todo aí, eu estou montando luminárias de aquário, Thiago, há 2 anos e pouquinho. Nesse tempo que você trabalha com o negócio, vai amadurecendo algumas ideias. Mas o que eu vejo que é uma coisa básica. Primeiro, se dá para trabalhar com módulos dentro do aquário, um aquário grande, se dá para trabalhar com módulos, melhor. Por quê? Porque você consegue definir o ângulo de exposição e você consegue ter em pequenos módulos uma coisa que um dissipador enorme faria. A situação de você definir vai depender do tipo de LED que você vai usar, lógico que o que você está querendo iluminar dentro do aquário,
E a condição do tamanho, por exemplo, de um dissipador, eu normalmente coloco lá 10, 15 centímetros menor do que a área total, né, do comprimento lá. Né? Então isso te dá uma racionalidade de espaço, onde eu vou imaginar que se eu colocar um LEDzinho bem na ponta do dissipador, eu vou ter a condição de exposição dentro do aquário. Né? Então tem que tomar muito cuidado com isso também. Né? Superdimensionar aí o dissipador, ele acabar jogando luz para fora do aquário. A não ser que seja essa a intenção, né? Iluminar o ambiente junto com o aquário. Mas a ideia é não desperdiçar a iluminação. Então a ideia também é o tamanho do dissipador adequado para a condição. Tá? A situação de você determinar a quantidade de LEDs, eu cheguei numa razão numérica que nós colocamos inclusive na ferramenta que está lá no vosso site, que ela dá exatamente a quantidade em watts, em LEDs, para uma área específica de superfície. E aí tem que levar em consideração a coluna de água iluminada. Então, aí é que vem a racionalização. Apesar daquela ferramenta facilitar bastante o pessoal, ela não é uma coisa justa, gente. Eu recebi aí o contato, inclusive, de um aquarista, dizendo, olha, eu fiz lá na ferramentazinha lá e deu tantos LEDs. Eu falei, tá, mas isso não é uma realidade, não é uma verdade. A gente vai ter que observar outros fatores. Aquilo é uma base. Para quem não conhece nada, eu acho muito interessante, né? É um bom princípio, vamos dizer assim. O balanceamento de cores ali é legal. Ele funciona porque está relacionado com o que a gente já conversou. A quantidade de LEDs, ou melhor, a quantidade de watts por espectro luminoso. Então, a definição toda está em cima de uma condição de espaço e o que eu tenho que iluminar. A ideia é essa. Uma coisa muito importante, pessoal, além de ver essa quantidade em watts e também o tipo de cor, a quantidade de cores, é vocês verem que uma coisa que a luminária não vai te dizer é quais animais que vocês vão colocar dentro desse aquário, porque independente da condição, da potência que vocês forem colocar, se for um aquário marinho, por exemplo, tem corais que gostam de uma iluminação mais fraca, tem corais que gostam de uma iluminação mais forte. Então, além da luminária em si, vocês têm que ver qual luminária que eu vou criar e com os animais que eu quero ter, aonde que eu tenho que colocar esses animais lá dentro para que eu tenha uma maior chance de sucesso. Então não é só descobrir qual é a luminária ideal, mas também pensar quais animais eu vou querer ter, o que vai ter dentro do meu aquário e onde que eu vou colocar tudo isso lá dentro de acordo com as necessidades dos animais que eu vou colocar. Além da condição, Thiago, também de observação e conhecimento dos animais. Eu acho que isso é muito importante e eu vejo pouca gente aplicada nisso. Né? Na verdade, de pegar o animal, olha, eu acho um animal muito interessante. Então, o que ele faz, como ele se comporta, onde ele vive, qual a profundidade que o animal está na natureza, quanto de luz ele recebe, que tipo de alimentação ele tem. Então essas coisas as pessoas pecam, porque acham só bonitinho. Né? Pega lá o bicho, coloca dentro do aquário e aí você vai fornecer uma coisa totalmente na contramão do que ele estaria na natureza, do que ele busca naturalmente por instinto na natureza. Né? Um animal que vive intocado, você vai lá e vai iluminar a toca dele para poder enxergar ele lá dentro. O animal vai morrer de estresse. Né? Então a ideia não só é iluminar o aquário, a ideia é ter observação de tudo. O aquarismo é isso. Né? É conhecer dia a dia uma coisa nova e tem muita coisa para conhecer. A gente encontra aí renomados aquaristas aí de décadas aí, e o pessoal ainda está aprendendo. Né? Eu mesmo estou no aquarismo desde meus 11 anos, ou 10 anos de idade, né? Com 48 hoje, ainda aprendo um monte de coisa. Não tenho de memória nomes de animais, de corais, me foge tudo isso. Mas eu olho para o animal hoje, sei que família que sei o comportamento, aonde ele deve ficar, qual seria o biótipo legal para ele e tudo mais. Então eu acho que isso é importante os aquaristas buscarem. Né? É muito interessante isso. Bom, pessoal, é isso. O vídeo ficou um pouco longo, só que tem muitas coisas importantes. A gente só falou por cima algumas coisas. Tem muitas coisas que vocês precisam perguntar. O Ivan está disposto a responder algumas perguntas. É claro que ele não tem muito tempo, então pode ser que demore um pouco, caso vocês tentem fazer uma pergunta para ele ou até fazer a demanda de uma luminária para ele.
Só que ele é uma pessoa muito experiente, ele está de braços abertos para caso vocês precisem de alguma coisa. Eu vou deixar o contato dele aqui na descrição do vídeo, como eu falei para vocês. Eu quero agradecer de novo, Ivan, por esse tempo que você está dando aqui pra gente. Eu que agradeço. Eu acho que primeiro, o trabalho do Thiago está sendo bastante exposto e eu discuto bastante com ele via WhatsApp. Conceitos que a gente forma ao longo do tempo, e isso é uma briga bastante grande dentro dos aquaristas, de criar conceitos, porque a gente já viveu, já experimentou. Mas eu acho que tem que falar, gente. A gente tem que expor as ideias, Thiago, e buscar nessas pessoas que já viveram a experiência e tentar fazer. Eu acho que mesmo você tendo negativas, tem que fazer. Sim. Eu acho que o trabalho seu é muito importante. Eu gostaria de agradecer aí a condição de poder expor aí também meu conhecimento. Apesar do Thiago divulgar que eu sou um grande conhecedor, eu não me acho um grande conhecedor ainda, Thiago. Eu acho que a gente aprende um pouquinho a cada dia e temos a vida inteira para aprender. E me disponho realmente ao que o pessoal precisar aí. E tiver ao meu alcance, ao meu conhecimento, por favor, entre em contato. No tempo determinado a gente acaba respondendo. Beleza? É isso, pessoal. Então fiquem aguardando que logo logo sai o vídeo da montagem da luminária. Vamos ensinar vocês a montar uma luminária. É claro que é para o meu aquário, então vocês não vão fazer essa para qualquer tipo de aquário. Vocês só tomem base como é a construção em si, e utilizando esse vídeo, mais a pesquisa que vocês possam fazer para construir o melhor tipo de luminária para o aquário de vocês. É isso então, galera. Então, um adeus. E quem não é inscrito ainda no canal, não se esqueça de se inscrever e dar o like no vídeo. Até mais!